alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com você e com a sua família. O povo de Israel foi convidado por Deus, através de um gesto miraculoso, a viver uma vida nova. Eles foram arrancados do Egito mediante a ação de Deus, mediante o seu poder maravilhoso. Deus mesmo se postou à frente deles como uma coluna de fogo, abrindo um caminho. Mandou que Moisés tocasse o mar e o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. No meio do deserto, aquele povo estava apavorado com a liberdade que eles conseguiram e com a vida nova que eles teriam que viver. E eles não eram um povo, porque viviam como escravos, não sabiam normas, não sabiam lidar, viviam sob a chibata e sob ordens, e de repente têm que se constituir como um povo. E Deus instituiu Moisés como esse que vai à frente, como aquele que caminha à frente do seu povo, orientando, conduzindo, levando-os para a terra prometida. E no meio do caminho, muitos empecilhos começaram a acontecer. De repente, a fome bateu profundamente no meio daquele povo. E eles começaram a reclamar de Moisés. Nos tiraram do Egito para nos fazer morrer de fome no meio do deserto. E Moisés, apavorado com aquilo que estava experimentando, ele não pensara dessa maneira. E ele invoca a Deus e Deus faz chover o maná, né? Aquele produto que caía do céu, que tinha o gosto que cada um desejasse. E eles comiam o maná a cada dia e era algo que se experimentava como providência. O maná, esse pão caído do céu, ele não podia ser guardado. Experimentava-se a providência de Deus. O Deus providente, o Deus que fazia acontecer a cada dia esse fenômeno, deixava com que eles experimentassem de verdade o que é a fé. Eu creio que amanhã o Senhor proverá na minha vida. Eu creio que amanhã o Senhor não me deixará faltar o necessário para continuar a viver. Nós rezamos isso no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o povo de Israel viveu essa grande experiência de fé, se colocou nas mãos de Deus e esperava o alimento a cada dia. Quando lhes faltou água, eles reclamaram profundamente a Moisés, e Moisés bateu lá naquele monte, nas pedras, e do meio das pedras jorrou água e saciou a sua sede. O Senhor vai alimentando o seu povo nessa expectativa de fé, nessa confiança, nesse lançar-se, nesse arriscar. A fé é, antes de tudo, um ato de confiança, de uma confiança extrema. Eu sei que o meu Senhor não falhará, por isso eu confio, por isso eu me entrego, por isso
uma nova criação acontece. Quando eu creio de verdade, coisas novas acontecem. E o povo de Israel foi aprendendo, no meio do deserto, a vivenciar essa experiência, colocar a sua confiança no Senhor, esperar nele e somente nele. E muitas vezes Israel teve que viver essa grande experiência de fé, de se colocar nas mãos de Deus e dele esperar, porque não podiam fazer nada. Quando no meio do deserto os amalecitas se voltaram contra Moisés e o seu povo, eles ficaram tomados de pavor. Eles não tinham um exército, eles não eram o povo. E Deus chama Moisés e Arão ao alto do monte e manda Josué e Calebe para a guerra. Enquanto uns guerreavam no campo contra os amalecitas, Moisés e Arão no monte erguiam as mãos e clamavam o poder de Deus para que os livrasse daquela situação. E a palavra nos diz que enquanto Moisés mantinha as suas mãos erguidas, o povo vencia na planície. Muitas vezes nós precisamos fazer essa experiência de fé. As batalhas da vida, elas vêm a nós e tentam nos desestimular, nos destruir. O grande momento vivido entre Israel e os amalecitas era que, de alguma forma, eram povos parentes. E Israel jamais poderia imaginar que os amalecitas se voltariam contra eles. E se voltaram de uma forma cruel, se postaram atrás do povo e vinham matando as mulheres, as crianças, os velhos, os doentes, os mais fracos do povo, o que causou uma debandada. Enquanto Josué reunia os homens para lutar, para tentar se defender daquela situação, Moisés e Arão, no alto do monte, erguia o cajado pedindo a Deus: Senhor, que a tua fidelidade se manifeste. Tu és o Deus fiel, então manifesta agora essa fidelidade. Tu nos tirastes do Egito, não foi para viver essa situação, foi para nos dar uma terra nova, para sermos o teu povo. E ali, aquele povo pôde experimentar o sabor da vitória. Primeiro, a vitória no alto do monte, a vitória pela oração. E segundo, a vitória na planície, a luta de cada dia. Às vezes a nossa vida é colocada na mesma situação. Nós precisamos subir ao monte da oração e elevar as nossas mãos e clamar ao Senhor com insistência pela vitória. Mas também temos a luta do dia a dia. Não devemos desanimar, perder o alento na luta do dia a dia. E o povo de Israel foi aprendendo a viver da fé, a viver pela fé, até que eles mesmos receberão a ordem de Deus para aprender a viver essa realidade. O justo viverá pela fé, viverá pela fidelidade. Assim diz o profeta Abacuque. Cada um de nós precisa aprender a viver pela fé, viver na fidelidade, viver como quem se coloca experimentando esse poder e esse amor de Deus. Quantas vezes nós queremos vivenciar uma religião, mas a nossa fé é uma fé fraca, é uma fé tantas vezes movida por interesses, é uma fé movida por sentimentos e não uma fé de decisão, e não uma fé de quem se encontra no caminho do Senhor. E esse povo, que não era um povo ainda, estava em formação, no meio do caminho, eles não se entendiam, né? Havia briga entre eles, havia discussões, haviam verdadeiros atos de violência. No meio do caminho, uns começavam a roubar a mulher do outro, começou a haver muitos problemas e Moisés não sabia o que fazer. E ele clama ao Senhor e o Senhor diz: sobe a montanha, e lá Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos, como que uma constituição para que aquele povo pudesse entender que era necessário uma ordem, um caminho, mas esse caminho veio por revelação. A vontade de Deus foi manifesta por Moisés ao povo e eles disseram: nós faremos tudo o que o Senhor nos mandar, e se colocaram a caminho da terra prometida. A grande experiência vivida pelo povo era que eles precisavam conquistar aquela terra. Eles, de escravo, tiveram que viver como livres. Eles, que eram sustentados como cães, como animais, agora tinham que produzir o seu próprio sustento,
mas no espírito de liberdade. Eles, que não eram um povo, agora tinham uma norma, os mandamentos, para seguir. E Moisés foi convidando o povo a seguir esse caminho. Porém, Deus revelou a Moisés que ele mesmo não entraria na terra prometida. Ele, o grande libertador de Israel, ele, o grande legislador, ele, o homem de quem nos diz a palavra que era tão íntimo que Deus falava face a face com ele, ele, de quem a própria Escritura diz que era o mais humilde dos homens, não foi permitido a ele entrar na terra prometida. Foi escolhido Josué para conduzir o povo à terra prometida. Quantas vezes nós nem sequer imaginamos que as coisas que nós fazemos, elas não têm um fim próprio em nós mesmos, mas é um caminho que conduz o povo de Deus, que conduz a vida, que conduz os filhos. Às vezes nós intentamos realizar obras grandiosas, realizar grandes projetos, mas os projetos que nós intentamos realizar não são nossos, é para o outro. Moisés trabalhou não para si, trabalhou para Deus, trabalhou para o povo. Ele mesmo não pôde tocar a terra da promissão. Imagine se falassem isso para nós. Que tristeza não seria você trabalhar a vida inteira para conseguir algo, vamos dizer, para conseguir uma casa e nem sequer conseguir morar nesta casa. Sonhar a vida inteira em voltar à sua terra natal, de onde saiu quando criança, e de repente você não consegue, só os seus filhos conseguirão isso. E assim Josué vai levar o povo para aquela terra. A nossa vida é um verdadeiro êxodo. Nós precisamos sair da escravidão para conquistar a nossa liberdade de filhos. Deus propõe a você um êxodo, mas não um êxodo de sair da terra, um êxodo permanente, um êxodo de quem sabe que não devemos ser escravos do mal, do vício, do pecado. Falamos isso como palavras que tantas vezes ressoam nas nossas igrejas de uma forma muito simples, mas nós precisamos realmente abandonar o caminho do mal. E nós permitimos às vezes que a nossa vida seja levada, ou seja, conduzida dentro de um projeto do mal. Precisamos abandonar o caminho do vício. Quantos vícios invadem a nossa vida, a nossa casa e destroem a nossa paz, retiram a nossa liberdade? Pessoas que se deixam conduzir simplesmente por atitudes viciosas, por atitudes que destroem a sua vida, a sua família, a sua paz. Pessoas que não sabem viver de maneira livre. Deus nos fez para sermos livres e essa liberdade do coração é a liberdade de quem quer servir o Senhor. Josué vai dizer, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E é essa a proposta que quero fazer a você. Nós queremos uma família que sirva ao Senhor. Nós queremos uma família onde Ele seja o Senhor de tudo, seja o Senhor da nossa casa, o Senhor das nossas relações familiares, o Senhor do nosso trabalho. Que você possa chegar em casa e na sua oração dizer, Senhor, a minha vida te pertence, a minha família te pertence, tudo aquilo que de melhor eu tenho em minha vida é para honrar o Teu nome. Que nós possamos honrar o nome do Senhor com aquilo que somos e com aquilo que temos. Que você possa dizer como Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Dificuldades, problemas, todos nós o temos. Tantas vezes incertezas, tantas vezes até falta de fé. Mas, no entanto, se nós mirarmos aonde está Deus, se nós olharmos com certeza pela fé, essa fé certeza, essa fé que não nos decepciona, esta fé que nos aponta a direção, nós conseguiremos vencer. E é para isso que Cristo veio, para nos apontar a direção, para nos mostrar o caminho, para nos dizer que só na medida em que estivermos nele, encontraremos solução para a nossa vida. Do contrário, viveremos esse êxodo permanente de quem não sabe para onde está indo, de quem não sabe o que faz da sua vida. Nós que cremos, sabemos, somos um povo ao caminho, mas caminhamos para a vida eterna, caminhamos para a casa do Pai. Nós somos um povo ao caminho e temos Jesus agora como pastor e guia do seu povo, que se coloca para nos conduzir e nos dar a paz. Por isso eu te convido,
venha se colocar aos pés do Senhor, venha se colocar como ovelha nos braços do Senhor e entrar nesta procissão daqueles que estão a caminho do reino dos céus, na luta de cada dia, na batalha de cada dia, enfrentando os desafios de cada dia, mas com uma fé que nos aponta a direção, com uma fé que nos deixa e nos faz permanecer de pé, sofrendo, chorando, mas nunca desistindo, porque temos o Senhor como pastor e guia. E é Ele quem dará a vitória a cada um de nós. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso aproveitemos essa oportunidade e coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos conduza verdadeiramente nos caminhos de salvação. Ele é o caminho. Coloquemos a nossa vida nele e Ele guardará o nosso depósito. Ele guardará a nossa vida para nos dar a coroa eterna. Por isso, que Deus te abençoe e possa tornar você um caminheiro, né? Um caminheiro que busca a vida eterna. Esse peregrino que não se sacia com aquilo que o mundo ou com o que o momento lhe oferece, mas um peregrino que tem os olhos voltados para o céu. Enquanto os pés caminham aqui na terra, o coração já bate forte, de saudade e de desejo de chegar no céu, onde está aquele que o nosso coração procura, onde está aquele que nós um dia haveremos de encontrar e reinar com Ele. Que Deus te abençoe. Boa noite, amigos. Estamos chegando até você com mais uma agenda do programa Paz e Bem. E vamos iniciar hoje com a Igreja de Santo Antônio no Alto. No dia 28 de agosto acontece o Encontro Despertar, que terá início às 8 da manhã e encerramento às 19 horas com a celebração da Santa Missa. Da Igreja de Santo Antônio, vamos para a Igreja de Santa Rita no Meudon. No dia 28, também no domingo, teremos um encontro Kairós para casais. Você que é casado, você que quer viver um momento de espiritualidade, é convidado a participar desse encontro. Ele terá início às 8 horas da manhã e terá o seu encerramento com a missa às 18 horas. Venha conferir, porque Deus tem muitas bênçãos reservadas para você e sua esposa, ou você e seu esposo. Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no primeiro final de semana de setembro, estará acontecendo o primeiro encontro Jaim, Jovens e Adolescentes Íntimos de Maria. Para maiores informações, você pode procurar por Viviane ou Fabiano, lá na Igreja do Sagrado, ou na Secretaria da Igreja. Esse encontro será realizado no sítio da paróquia. No dia 23 de agosto, também na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no grupo de oração, teremos a presença de Márcio Neves, da comunidade Mater Dei de Petrópolis, onde estará acontecendo um momento de cura e libertação. Então você convide seus amigos, convide a sua família, uma noite preparada para você, onde Deus tem muitas bênçãos para derramar no seu coração e no coração de todas aquelas pessoas que vão lá estar. E também o Multicom da Pascom Diocesano vai acontecer lá no bairro Mosela, em Petrópolis, no dia 28 de agosto. E o nosso apresentador do programa Paz e Bem, Márcio de Paula, estará lá dando uma palestra com o tema O que e a quem comunicar. Ficamos por aqui. Desejo a você que tenha uma semana abençoada por Deus. Paz e Bem.